Um músico paulista que fez história em Uberlândia, Camargo Guarnieri. Leis trabalhistas em discussão. O que mudou para as trabalhadoras com a PEC das domésticas? A nova sala do Museu Municipal e o resgate da memória. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista com Rubens Guilherme. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Ele participou da consolidação do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia. Camargo Guarnieri deixou, além de belíssimas composições, muita saudade. Confira. De Guarnieri, o nome completo é Mozart Camargo Guarnieri. Esse nome foi escolhido pelo seu pai, que era um siciliano de origem, o senhor Miguel, que tinha muito gosto pela música e colocou não só no Camargo Guarnieri, mas em outros irmãos dele, nomes de músicos. Tinha um Rossini, tinha um Bellini. Então, Guarnieri não gostava, quando ele assinava o nome dele, ele colocava M, um pontinho, porque ele dizia que era muito para ele levar o nome do grande Mozart. Mário de Andrade chama música artística, aquela que é muito trabalhada. Guarnieri jamais escreveu música popular, em que pese muitas delas serem verdadeiras joias. Não estou menosprezando, mas não era a linha inspiratória e vocacional do grande compositor Camargo Guarnieri. Foi um nome de muito peso por ocasião da federalização da Universidade Federal de Uberlândia. Ele era um compositor premiadíssimo internacionalmente, muito respeitado nacionalmente e amigo pessoal do então ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado. Naquele tempo as pessoas podiam descer do avião, tomar um café no aeroporto e eu fui ao aeroporto, aproveitei que ele desceu do avião e eu já havia me comunicado com ele por carta, por telegrama, dizendo que eu iria procurá-lo. Então ele desceu para tomar um café e eu falei, maestro, o Dr. Clóvis Salgado, que é muito seu amigo e tem me ajudado muito na fundação do conservatório, no todo o trabalho que eu estou fazendo para o conservatório aqui de Uberlândia funcionar, ele me sugeriu que eu tivesse a ousadia de convidá-lo para vir lecionar em Uberlândia, o senhor vir passar 4, 5 dias todo mês aqui em Uberlândia e trabalhar com os nossos alunos aqui. E isto vai facilitar para reconhecer os cursos superiores de música de Uberlândia. Ele falou assim, se a senhora pagar a passagem para mim, me der um pagamento, eu venho. O Clóvis já falou comigo, Dr. Clóvis já falou comigo. Então, aí eu falei que eu ia a São Paulo, continuar a conversa com ele e fui. Fui junto com meu pai e nós conversamos com ele, deixamos tudo acertado e ele lecionou 25 anos em Uberlândia. E foi de uma valia importantíssima. Não só os cursos foram reconhecidos logo,
mas depois pelo conhecimento que ele trouxe para todos nós, para a convivência que ele trouxe para todos nós, para a amizade que ele nos deu. Ouvi muitas vezes ele expressar-se que quando ele saía de São Paulo e vinha para Uberlândia ou Goiânia, a vida dele era mais feliz, muito mais feliz. Ele é um compositor que está aí resistindo ao tempo. E como ele foi professor de muitos compositores, inclusive compositores que ainda estão vivos, brasileiros, ele deixou a sua marca muito forte. Ele fez escola. Elas estão em nossa rotina há muitos anos e exercem atividade fundamental e cada vez mais rara. Após um ano de mudança nas leis trabalhistas das domésticas, nossa equipe foi a campo conferir a realidade da rotina de trabalho destas mulheres e saber quais as expectativas a partir destas mudanças no judiciário. Veja a seguir. Quando eu comecei a ser doméstica, que eu escolhi esse serviço, meus filhos eram muito pequenos. Então era aquela dificuldade por causa de horário de creche, horário de buscar em creche. Não tinha como eu trabalhar numa firma para poder conciliar os horários deles todos, né? Os meus horários com os deles. Aí foi aonde eu escolhi essa profissão para mim poder estar mais tempo com eles também. Porque numa firma você trabalha aí direto, o dia todo, e não tem muito tempo para os filhos. Eu brinco, até apresento ela como gerente daqui de casa, porque é ela quem gerencia mesmo. A questão das roupas, tudo, e ela já sabe a demanda. Trabalho 4 vezes na semana e cada dia é uma casa diferente. E ganho mais, eu tiro 1.800, 1.400. A PEC é uma abreviatura, a sigla PEC, que é a proposta de emenda constitucional. A PEC da doméstica, ela tenta trazer para a Constituição direitos específicos aos empregados domésticos que não eram estendidos, embora tenha a legislação da CLT. Então, para ser regulamentado vários direitos, foi criada essa proposta que tem que passar por votação e uma votação bem mais rigorosa, daí que toma todo esse tempo, essa discussão, porque vai alterar um texto constitucional. A PEC em si ela não foi votada, mas foi possível colocar já implementado direitos que já existiam na Constituição. Alguns que já estão sendo vigorando, como a hora extra, a licença maternidade, que já era direito, mas tem questões, a licença paternidade também, adicional noturno, né, auxílio família, direitos dessa natureza. Na prática, a efetividade, ela depende da atuação. Por exemplo, hoje em Uberlândia nós não temos nenhum sindicato que é específico dos empregados domésticos, mas existem estados que os sindicatos são muito atuantes. Então, com certeza, com a votação da PEC, a aprovação e a legalidade desses direitos vai ser efetivada com muito mais rapidez num local onde existem órgãos, onde existem sindicatos que vão ser mais atuantes,
né? Mas isso depende realmente até do regionalismo, da atuação, para que ele seja colocado em prática. Agora, não deixa de ser uma grande vantagem, né? Não deixa de ser um avanço ao trabalhador que já vivia nesse retrocesso há quanto tempo. É uma relação de troca e que a moeda de troca tem que ser o respeito. Eu acho que daí a gente tem de correr atrás para a gente ter o valor da gente também. Porque como a gente precisa do patrão, o patrão também precisa da gente. Tem que procurar, tem de conversar com seus patrões, procurar ver se está tudo certo, entendeu? Igual o NPS, tudo isso, tem tudo isso hoje. A gente já tem direito a tudo isso. Então a gente tem de correr atrás disso. Para a gente poder também ter o valor da gente. Objetos, música e detalhes que nos colocam em contato com o resgate da memória. A nova sala de memórias do Museu Municipal atrai olhares e lembranças. Confira. Eu percebi, lendo, logo que eu entrei como diretora, eu percebi a falta de um período da história, ou de um canto da história que não tinha sido ainda falado aqui dentro do museu. Ou seja, nós temos todo o início de Uberlândia, nas formas todas que estão se vendo, a cozinha antiga, mas não temos ligado ao como receber, como se recebia essas pessoas de Uberlândia antiga, como se recebia a mesa. O mineiro gosta muito de receber a mesa. Fizemos uma pesquisa, e isso não é porque a gente decidiu, e é a gente que faz esse corte, é porque é a época estudada do princípio do século XX até 1970. É essa que é a história considerada antiga de Uberlândia. Essa ideia surgiu a partir da observação da própria característica do museu, da própria rotina do museu mesmo. Porque aqui o museu é um lugar de memória, onde as pessoas vêm, né, e se recordam de coisas que elas viveram no passado, né, na infância, em outras cidades ou em fazendas da região. Né. Então elas põem os pés aqui dentro e já começam a se lembrar, né, olham as peças e se lembram de histórias. Então nós pensamos, por que não aproveitar essas histórias, né, e registrar essas histórias, né, sistematizar isso. Quem nasce lá na vila, nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Ai, Vila Isabel. As pessoas veem, elas entram aqui, elas veem que está remetendo a outros tempos. Né? Hoje nós não temos esse tipo de mobílias, né? Essa decoração de parede, né? Então tudo isso remete a diferentes tempos. E isso já incentiva a pessoa a se lembrar também do passado. Né? E vai lembrar, por exemplo, assim, minha avó, a gente ia lá, ela servia um leite quente numa caneca tal. Essas histórias que nos interessam. Através do uso desses objetos do cotidiano, é que nós vamos remontar uma história. Não tem medo de bamba, São Paulo dá café, Minas dá leite de aveia. Os maiores desafios mesmo é formatar um projeto que seja atraente ao público. Né? Então a construção da sala foi justamente para o encontro disso. Porque você simplesmente convidar as pessoas para ir ao museu talvez não seja interessante, mas se você já tem um espaço propício, né, para a realização dessas entrevistas, talvez se torne mais interessante para as pessoas, né? Elas estarem nesse ambiente, né, que já remete ao passado, que já inspira, que já incentiva mesmo as lembranças. Eu pensei e saí procurando o papel de parede antigo, que tivesse toda a característica do antigo. Mas eu descobri que eles têm a característica, mas é visivelmente uma coisa feita de agora. Aí eu decidi pintar. Foi pintado, e cada uma dessa volúpia aí foi
pintada manualmente. Quem me ajudou foi um outro artista plástico, que também é funcionário do museu, o Jefferson, mas foi feito um a um. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Pelo nome de princesa transformou o samba. O museu mudou muito a característica. O museu, até poucos anos atrás, ele era um museu onde só se guardava, juntava e mostrava fixo. O museu hoje ele tem uma obrigação de orientar e educar. Então o museu hoje, a característica que se espera do museu é sair ao público, é sair ao sujeito social, chamá-lo para dentro ou mesmo ir lá fora. Com essa intenção, essa sala é trazer pessoas que nunca vieram aqui. Tudo aqui me faz imaginar épocas. E é claro que a vitrola me faz imaginar e ouvir sons através da minha memória. Então eu penso que alguém que entrasse aqui iria se remeter ao Noel Rosa, Lupicínio Rodrigues. Olá! No programa de hoje nós continuamos conversando com o Rubens Guilherme Rubão. Nesta etapa ele vai contar e relembrar histórias muito interessantes do basquetebol em nossa cidade. Bom, eu conto uma história que eu não sei se é verídica, que esse time era tão bom que teve um ano que a Federação Mineira não quis fazer campeonato estadual. Vários anos. É o seguinte, é o seguinte, porque quando você era o campeão, eram dois times que disputavam na interior, era Lavras e nós. Quem fosse o campeão do interior teria que disputar com o campeão mineiro, o campeão de Belo Horizonte. E sempre que o Minas ganhava, o Minas nunca quis disputar, porque teria que vir aqui e lá nunca quis. O único que topou vir aqui foi o Ginástico e perdeu. Então, ou Lavras, quando Lavras ganhava, Lavras tinha um time bom, mas bom mesmo, porque tinha muita gente que praticava atletismo. Tanto é que para ganhar de Lavras era um sacrifício mesmo. E várias vezes que nós ganhamos o interior, o Minas, quando era Minas, não quis. Em 1972, eu estava em Belo Horizonte, o Leone montou um time bonzinho aqui. Time bom. Vou ganhar um mineiro, e estava na época não é o NBB não, era uma outra liga que eu estou esquecendo o nome dela, que disputava o campeonato, já uma liga nacional. E o Leone, eu vou ganhar do Minas e vamos disputar a coisa, porque o Rondon era governador, parará. E nesse tempo o Sérgio já era presidente do TC. E eu estava em Belo Horizonte. Falei, você não faz isso não. Não vou, não faz, fica quieto, ganha o campeonato e depois você disputa. Ele fez a bobagem de levar o time lá em Belo Horizonte e ganhar do Minas dentro de Belo Horizonte. Adivinha se teve campeonato? Não teve campeonato. Foi sorteio, o Leone queria morrer. Não queria morrer, então era. Os conchavos como existe até hoje, todo esporte é conchavo. Mas o único que quis vir disputar e perdeu foi o Ginástico. Bom, mas você estava falando dessa época do convívio com o Sérgio, né, que era muito rígido. Interessante que nessa época a orientação que um técnico passava não era só esportiva. Não. Era disciplinar. De conduta, né? Disciplinar e de conduta. Então, você falou uma palavra certa, conduta. Hoje o menino não fuma, não bebe, bebe socialmente, mas você pode pegar essa turma que eu te citei, de Ataúfo, Ricardo, o Padreco, eu estou esquecendo o nome do Padreco. O Padreco é primo do... E é uma turma, o Calil. Então é uma turma, e todo mundo se deu bem na vida. Bom, eu quero que você relembre um fato aqui que eu estava presente, vamos ver se você vai lembrar, das Olimpíadas Universitárias, do lado de fora. O TC, Engenharia e Medicina. Nossa Senhora. Aquela turma da engenharia era uma fábula, né?
é uma turma que você tem que tirar o chapéu para eles. Eles movimentam qualquer coisa. Porque você vê o que é o espelho no esporte. Eu considero esse time de 63, que depois vieram para esses meninos, que eu chamo que é as gerações que vêm, que eles vieram do estudantil para o universitário. Você lembra do estudantil? Você tem ideia? Que idade você tem? Eu tenho 63. Você lembra do estudantil, não? Eu acompanhei mais o universitário. Quando ainda era do lado de fora, lá, no ginásio ainda. Fora do ginásio. Fora do ginásio, nas quadras externas. O universitário? O universitário. Porque o universitário nós fizemos o ginásio em 70, né? Nós compramos o ginásio. Mas eu queria dizer o seguinte, eles me perguntam, eles falam, poxa, eu te conheço desde do tempo lá do time velho. Eu falei, por onde você passava? Por debaixo do Ficus. Falei, então você me lembra, você lembra. Mas você está falando do basquete, o Cicim também teve... O Cicim também fazia parte, Cicim. E teve alguns que vieram de fora também, como o Francérgio teve uma época. O Francérgio veio passar... O Francérgio é uma história meio diferente. O Francérgio veio fazer medicina aqui. Veio fazer medicina, ele estava em Taubaté, não, ele estava em Sapucaí. Sapucaí. Só lembrando que o Francérgio é irmão do Hélio. Do Hélio. E nessa época, deixa eu te falar. Então eu te digo que a universitária é um embrião da estudantil, que fez muito mais sucesso do que a estudantil. Porque aí já era uma pegada sensacional. Mas você está pegando a engenharia. A engenharia, você segurar aquela turma na portaria, não era fácil. Você não podia deixar de bebida, não podia deixar nada, porque eles botavam dentro de bomba, eles aprontavam. No fim, eles levavam o negócio deles. Mas nós chegamos a botar, eles acham que não, mas mais de 6 mil pessoas dentro do ginásio num jogo, engenharia e medicina. Que era na época, se não me engano, do Francérgio. O Francérgio foi uma história meio diferente, assim, porque ele já era jogador de Franca, de seleção e as troças, e passou em medicina em Sapucaí, acho que é Sapucaí mesmo. E o Hélio chegou a dar aula aqui uma época na educação física, a pedido do Otaúfo. E em 1961, eu tive a chance de fazer algumas partidas para Franca. Eu joguei para Franca umas 4 ou 5 partidas para disputar um campeonato para eles lá, que eles pediram o Eugênio, e o Eugênio me liberou. Então ficamos muito amigos, fiquei muito amigo do Hélio, da família dele, mas muito mesmo. Hoje são 50 anos mais de amizade. E ele perguntou para mim, será que tem chance de transferir o Fran para Uberlândia? Falei, o Fran vai ser um espelho e tanto para essa moçada nossa, né? Aí a turma, não, vamos botar ele para jogar para lá. Eu falei, a sessão vai deixar de jogar para Franca, eu estou disputando campeonato nacional, paulista para disputar para lá, você deixa de pau, vai. Mas eu falei, aí eu fui com o Tia Arnaldo. Falei, Tia Arnaldo, eu tenho um amigo muito grande, que é um atleta excelente, está no segundo período, as notas dele são boas, porque eu conheço a família. Será que o senhor consegue ele vir para o segundo período? Ele falou, eu vou ver com o Zé Olímpio. E o Zé Olímpio topou. Trouxeram, aceitaram o Francérgio aqui. Então ele fez a medicina, ele concluiu a medicina. Bom, então valeu a pena vir de Araxá para cá? Mas sempre agradeço, e a família toda agradece, porque toda a família hoje está radicada aqui e bem, graças a Deus. Bom, e o que você tem orgulho na vida? Na minha família. E nos meus amigos, é lógico, também, dessa convivência que eu fiz, dessas turmas todas. E de ser lembrado de vez em quando. Isso é muito bom, viu, Celso? A gente vê de vez em quando, com 75 ou 76 anos, ficar perto assim, eu te conheço, você fez isso, era bom nisso. Então, é uma satisfação de você ter feito alguma coisa, ter cumprido o seu trabalho. E ainda tem para frente alguma coisa que a gente não sabe o que tem por aí, né? Mas tem muita coisa para fazer. Ainda tem por aí. Meu irmão. Obrigado. Um bate, ó. Até a próxima. Obrigado, gente.
E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site uberlandiadeontensempre.com.br e envie suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.